Rapaziada, recentemente eu tava fazendo uma pesquisa e nisso eu percebi que muitos notebooks aumentaram de preço e outros notebooks baixaram de preço. Por isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar os melhores notebooks, desde os mais baratos até os mais caros na faixa dos R$5.000 e que vem com placa dedicada. Então antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal e se gostar deixe um like e comente, isso vai me ajudar demais. Sem mais delongas, vambora! Vamos lá, começando pelo notebook mais baratinho da lista, temos aqui o Asus VivoBook Go. Simplesmente esse notebook é o mais bonzinho e barato que eu encontrei abaixo dos R$2.000. Só que eu realmente recomendo que você economize no mínimo R$2.000 para poder gastar em um notebook melhor que esse. Isso porque aqui temos uma tela com tamanho de 15.6 polegadas com até 60 Hz sem taxa de atualização. Mas aqui os componentes mais importantes são as memórias, processador e placa gráfica. Então de início temos aqui 4 GB de memória RAM DDR4 e 128 GB de SSD. A parte do processador, por ele ser um notebook barato, então logicamente não é potente. Temos aqui um Intel Celeron N4500 que vai dar conta de pouquíssimas coisas e honestamente eu recomendo que você compre esse notebook só se você quiser estudar mesmo, porque nem para lazer ou jogo ele vai servir direito. E sem contar que nem uma placa gráfica boa ele tem, no máximo é um Intel Ultra HD Graphics, que é o básico do básico. Em relação ao sistema, ele vem com Windows 11 e no geral, aqui a gente tem um notebook muito barato que vai servir só para você que é estudante ou quer apenas fazer pesquisas. Isso porque de resto ele não vai ser melhor nem de longe. Falando agora em preço, temos aqui um notebook que tá custando na faixa dos R$1.600, mais ou menos por aí. Mas eu sinceramente recomendo que você economize e vá para o próximo notebook da lista, que é no caso o IdeaPad 1i. Esse sim é um notebook que eu recomendo um pouco mais para você que tá apertado ou não pode gastar muito. Isso porque aqui também temos uma tela de 15.6 polegadas, mas em resolução HD com 60 Hz sem taxa de atualização. Em memórias, esse notebook vem equipado com 4 GB de memória RAM DDR4 e 256 GB de SSD. Já de processador, aqui temos um Intel Core i3-1215U, que é um processador mais ou menos e que pode chegar a uma velocidade de até 3.30 GHz. Já de placa, aqui temos uma Intel Ultra HD Graphics novamente e basicamente essa placa é uma placa integrada assim como a do notebook anterior e que é uma GPU básica. Já de sistema operacional, ele pode vir com Windows 11 ou com Linux. E só uma dica, compra o mais barato. Se a versão com Linux for a mais barata, você compra e faz a troca do sistema para o Windows. No geral, temos um bom notebook que está custando na casa dos 1.800 até mais ou menos 2.200 reais. Mas agora, partindo para o próximo notebook da lista, temos aqui o Asus VivoBook Go 15, que honestamente eu recomendo que você realmente economize e compre esse aqui, que é bem melhor do que esses outros dois que eu acabei de citar. Porque aqui temos um notebook que é bom, é barato e ainda por cima vai rodar algumas boas coisas. Começando pela tela, como sempre, aqui temos 15.6 polegadas de tela em resolução Full HD e que pode chegar até 60 Hz em taxa de atualização. Passando agora para as memórias, temos 8 GB de memória RAM LPDDR5 e até 1 TB de SSD. Mas também tem uma versão de 256 GB. Como as duas versões estão quase no mesmo preço, talvez eu coloque as duas aqui na descrição e isso também vai valer para outros notebooks da lista. Já de processador, aqui temos um Ryzen 5 7520U, que pode chegar a uma velocidade de até 4.3 GHz. E de placa gráfica, temos aqui mais uma integrada, sendo dessa vez uma AMD Radeon, que é uma GPU boa. E de sistema, ele pode vir com Linux ou também pode vir com Windows 11. E de preço, esse carinha aqui tá custando na faixa dos 2.200 até 2.600 reais por aí. Mas se você quiser, pode economizar um pouco mais e ir diretamente para o Asus VivoBook Go 15, só que dessa vez ele vem com um Intel Core. Bom, vamos lá, começando novamente pela tela, temos mais uma aqui também, tem 15.6 polegadas e também tem resolução Full HD, além de ter 60 Hz em taxa de atualização também. Mas de memórias, temos aqui 8 GB de memória RAM DDR4 e 512 GB de SSD, o que honestamente já é melhor do que um computador que tem 256 GB de SSD, já que pela faixa de preço até que tá barato. Já no quesito processador, temos aqui um Intel Core i5-1334U com 10 núcleos, 12 threads e chega a uma velocidade de até 4.40 GHz, que indica que é um processador muito bom e além disso é muito potente. De placa, temos aqui uma Intel Iris XD Graphics, que é uma placa de vídeo integrada e já vai dar conta de mais coisas do que a Intel Ultra HD Graphics. Na parte do sistema, eu encontrei só a versão com Linux, mas acredito que também tem a versão com Windows. Se eu achar a mais barata, eu vou colocar aqui na descrição. Por último, temos o preço, que nesse momento ele está custando em torno de 2.700 até 3.000 reais. Só que se você for pagar mais de 3.000 reais nisso aqui, é melhor você já comprar o Dell Inspiron i15, já que aqui, apesar de ainda termos uma tela de 15.6 polegadas em resolução Full HD, temos agora 120 Hz sem taxa de atualização. Além disso, temos 8 GB de memória RAM DDR4 e 512 GB de SSD. E de processador, ele tem um Intel Core i5-1235U, ou seja, é um processador intermediário, porém é bom, e além disso vai ter um baixo consumo de energia. Mas falando agora de placa gráfica, aqui temos novamente
novamente um Intel Iris Xe Graphics que sistema operacional. Ele vem com Windows 11 e acredito que não tem a versão com Linux, porém se tiver eu vou deixar aqui na descrição, se ela for mais barata. Agora na parte do preço, ele tá custando em torno de 3.000 a 3.200 reais. Mas agora, chegando no penúltimo notebook com placa integrada, temos aqui o Acer Aspire 5. Assim como os outros, ele tem uma tela de 15.6 polegadas também, em resolução Full HD e 60 Hz em taxa de atualização. Porém de memórias, aqui temos 8 GB de memória RAM LPDDR5 e 512 GB de SSD. E de processador, aqui temos um Intel Core i5 13420H, que tem uma capacidade máxima, por isso tem um H no final do nome, além de ter 8 núcleos, 12 threads e alcançar até 4.60 GHz de velocidade, meu mano. Já de placa gráfica, temos aqui um Intel Ultra HD Graphics Xe novamente. Já de sistema, temos aqui uma versão com Windows 11, mas eu acredito que também tem a versão com Linux. Então se eu achar as duas versões, eu vou colocar apenas a mais barata aqui na descrição, como eu falei agora há pouco. Falando agora de preço, esse notebook está sendo vendido por volta de 3.000 também, até mais ou menos 3.400 reais. E chegando no último notebook com placa integrada, temos um da Samsung, sendo nesse caso o Galaxy Book 4. Aqui continuamos com a tela de 15.6 polegadas também, porém diferente dos notebooks anteriores, a tela desse aqui é do tipo IPS com resolução Full HD e até 60 Hz em taxa de atualização novamente. Já de memórias, temos aqui 8 GB de memória RAM LPDDR4X e 256 GB de SSD, o que apesar de ser bem menos SSD do que outros notebooks dessa lista, pelo menos em compensação, ele vem equipado com um i5 13335U, que possui 10 núcleos, 12 threads e uma velocidade de até 4.60 GHz também. A GPU novamente é uma Intel Iris Xe Graphics integrada e não tem muito o que fazer. Já de sistema, ele só tem o Windows 11 também e além disso é um Windows alterado pela Samsung, porém mesmo assim o sistema continua sendo bom. De preço, esse notebook aqui tá custando por volta de 3.400 até 3.800 reais. Mas agora chegamos nos dois últimos notebooks dessa lista que tem placa de vídeo dedicada, começando pelo Asus TUF Gaming 15, que vem aqui com uma tela de 15.6 polegadas, apesar de tudo, porém ele vem com a resolução Full HD e também uma tela IPS. Além disso, ele pode chegar até 144 Hz em taxa de atualização. Ele tem 8 GB de memória RAM DDR5 e até 512 GB de SSD. Já de processador, aqui temos um Ryzen 7 7435HS, possuindo 8 núcleos, 16 threads e chegando a uma velocidade de 4.50 GHz, o que indica que é um processador muito potente e de baixo consumo. Agora sim, chegando na parte mais legal, aqui temos uma RTX 2050 que é boa e vai dar conta de certas coisas, incluindo jogos pesados com gráfico no médio. Já de sistema, temos aqui uma versão com Linux, mas também é capaz que ele tenha a versão com Windows. Mas se tiver a versão só com Linux, você pode comprar tranquilamente para poder conseguir fazer a troca depois. Bom, agora de preço, temos aqui um notebook que está custando na faixa dos 4.000 até 4.300 reais por aí, porém depende da versão que você escolher, ou seja, da configuração que você escolher. Agora sim, chegando no último notebook dessa lista, temos aqui o Acer Nitro ANV15. Assim como o notebook anterior, também temos 15.6 polegadas de tela em resolução Full HD do tipo IPS e com 144 Hz em taxa de atualização, 8 GB de memória RAM DDR5 e 512 GB de SSD. Já de processador, temos aqui um i5 13420H que possui 8 núcleos, 12 threads e chega até uma velocidade de 4.60 GHz, acompanhado com uma RTX 3050, que também é uma placa gráfica boa e é capaz de rodar alguns jogos no gráfico alto. Ele tem versões com Linux também e com Windows, porém, como eu tinha dito antes, eu vou deixar apenas as versões mais baratas aqui na descrição. Já avisei isso mais de 2 vezes. E de preço, temos aqui um notebook que está custando em torno de 4.500 até seus 5.000 reais, e o preço também pode aumentar dependendo da quantidade de memória que você escolher. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem também, isso me ajuda muito. Os outros vídeos do canal estarão aparecendo aí na tela, eu vou ficando por aqui, todos os links estarão aqui na descrição. Se você tiver alguma ideia de vídeo, alguma sugestão ou um feedback, comente aqui embaixo. É isso aí, valeu e falou!